a questão aqui para mim é a seguinte: eu não estou discutindo a competência e a capacidade do Vitor Pereira. Não é essa para mim a questão. Vocês, por exemplo, acham que ele fez um grande trabalho no Corinthians, eu tenho as minhas ressalvas. Por exemplo, eu acho que a principal força do Corinthians hoje, depois do Renato Augusto, é a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto, que ele proibia e falou publicamente que não podia jogar junto. Enfim, a questão não é essa. A questão para mim é de encaixe, é de entender o elenco. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. A diretoria não tem condição de peitar os donos do time. E só por isso o Flamengo deu 42 dias de férias para o elenco, sendo que tinha um Mundial batendo a sua porta. Por que a diretoria deu 42 dias de férias para o elenco? Porque quem manda no time queria descansar. Não foi a diretoria que chegou nesse número 4-2. Vão se apresentar daqui a 30 dias. Não, olha, presidente, ganhamos tudo. Deixa com a gente que, a diretoria não consegue. Como é que o treinador vai conseguir? Então, a minha questão com o Vitor Pereira é muito simples e quem jogou bola vai me entender. A questão é o seguinte: você tem esses caras que claramente são bons. Eu até estava lendo a coluna do Rica Perrotti, o Esburacado, que escreve muito bem, e ele coloca em questão justamente se essa galera ainda pode produzir depois de tanto tempo. Quanto tempo que eles estão ganhando aí, né? Só que essa resposta você tem viva na tua frente. Eles ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil. Isso aconteceu há 4 meses. Eles ganharam, esses caras juntos ganharam a Copa do Brasil e a Libertadores. Ah, mas não jogaram. Eles ganharam a competição. As duas. Então, assim, você traz um cara que ou entenda esses caras e extrai o melhor deles, extrair o melhor deles de repente, entende o que eu vou falar? É você falar para os caras, dá tudo agora, que assim que a gente ganhar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí empata com o Juventude, perde para o Avaí, dane-se. É uma troca que existe muito entre o treinador e os jogadores, isso existe, Baran. Ou você traz um cara desse que negocia, que seduz, que conquista, mas faz esses caras jogar, e os caras são muito bons, ou você tira esses caras do teu time e aí recomeça um trabalho. Você recomeçar um trabalho com esses caras, a coisa não vai andar. A coisa não vai andar. Sabe por quê? Porque o VP vai chegar aqui e vai falar assim: ô Alê, você não faz essas suas piadinhas sem graça, não. Ô Baran, você não interrompe os caras, não. Não queira dar sua opinião. Ô chefe Benedetti, você não vai ficar rindo e olhando para um lado e lendo a mensagem do outro. Aí a gente vai fazer, mas não é a nossa essência. A gente não vai dar o nosso máximo. E é esse cara que está no Flamengo agora. Por mais que ontem, inclusive, na minha opinião, ele tenha tirado o Gerson, que era uma coisa que muito... Mas você não é um dia. O treinador não é um dia. O treinador é o conjunto. Então, a prova para mim, cabal, que quem manda no time são os caras, são os 42 dias de férias, que é um absurdo, que é o fim do mundo. Não tem sentido nenhum, principalmente se você tem um Mundial para disputar. Mas quem manda são os caras. Manda na diretoria e vai mandar no treinador. Então, assim, o VP é o pior cara do mundo para gerir esses caras. Para esse momento, principalmente. Para esse momento. E, assim, essa relação, ela não vai se equilibrar, porque se você não consegue, com o Maracanã, com aquela atmosfera, ganhar de um time razoável, o Del Valle não é ruim, é razoável. Se você não consegue ganhar o título deles, você não vai conseguir reverter. Você não vai conseguir reverter. Então, das duas, uma. Ou você tira o VP e traz um cara com esse perfil, ou você tira os donos do time e deixa o VP trabalhar. Aí é uma questão de escolha. Olha, inclusive, por exemplo, por isso que o Dorival deu certo e o time não jogou tão bem. O Dorival é um cara que é muito de grupo, né? Então ele pegou e não inventou muito, não é um Guardiola, ele não faz uma tática maravilhosa, o time jogar muito bem, mas sabe lidar com o grupo. Aí você vê a diferença pro Abel Ferreira. Você vê como, para falar de outro português, para falar que não é, os portugueses são assim, não, o Abel Ferreira criou no Palmeiras um negócio meio de família. É uma família ali e tal, e começou a fazer a tática. A tática dele é boa, ele muda jogo durante a partida.
muda no intervalo, só que ele sabe lidar com os jogadores, diferente do Vitor Pereira. E o Flamengo já sabia disso do Corinthians, hein? Já sabia quando se trazer. Né? Ô, Baran, isso eu ouvi, vou falar de coração, não vou falar o nome, mas vou falar de coração. O que o cara me falou. Ale, jogar bola, jogar futebol, parte técnica, parte tática, a gente já sabe. A gente já sabe, a gente só precisa trabalhar feliz. Que daí a gente vai correr mais, vai render mais. O cara falou para mim, o cara joga no Flamengo hoje. Aí, é o que eu tô te falando, você pode discordar disso, eu não tô defendendo essa tese. Você pode discordar disso, mas daí esses caras têm que sair. Esses caras têm que sair. Aí alguém vai falar, mas eles tiraram o Diego Ribas, os caras não jogam. Quem não joga não tem força. Não adianta. Por mais que no bastidores o Diego Alves se rebelar. Tá, legal. Quem manda no time é os caras que jogam. Esses caras mandam no time, que viveram essas conquistas. É muito difícil você mexer nesse time. Ontem, inclusive, no segundo tempo, ele colocou o menino lá, muito bom jogador, cara. O Mateuzinho lá. Como é que ele vai jogar nesse time? Cada um que você tira, você tá errado. Cada um que você tira, você tá errado. Então, assim, para mim, é essa a questão. E eu não vejo muita outra saída. Ou você tira um, ou você tira aqueles. Agora, você acha que, caso o VP saia, o Flamengo deveria exercer somente a troca do treinador, ou também trocar o Marcos Braz, que foi o cara que bancou essa troca? Admitir, cara, houve um erro aqui da diretoria, do departamento de futebol. O departamento de futebol errou. Então cai todo mundo. Cai todo mundo ou cai só o técnico? Não, o que acontece no Brasil, que é o Arthur falando, ó, esse pensamento é muito medíocre, é verdade. E é verdade, e é medíocre mesmo, no sentido de mediano, mas é a realidade. Aqui, outro pensamento medíocre, Arthur. O Braz vai entregar a cabeça do VP para salvar dele. Quando a primeira demissão devia ser dele. Essa é a primeira. E daqui 3 meses está cantando outra música. Exatamente, exatamente. Então, é um pensamento medíocre, mas que acontece. Por que não acontece na Europa? Porque vai o Gabigol lá, que ontem, inclusive, fez um passe muito bonito no lance do gol, é um cara que luta, que se dedica e é bom jogador. O Gabigol fala, não quer, no banco, não... Os caras tiram ele da relação e nem pensa 2 vezes. Aconteceu isso no Benfica e na Inter. Lá não tem isso, mas aqui tem. Ou você acha que em alguns momentos, tá? Não tô pegando o Gabigol como exemplo porque ele não fardou lá. Se o Gabigol tivesse o comportamento que ele teve aqui em alguns momentos, você acha que ele ia jogar na Europa? Não ia. Então é um pensamento... Se fosse um Neymar da vida, né? Que é muito é um pensamento medíocre, que eu não estou falando que eu concordo, mas só estou falando que acontece, é a realidade.